Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos nos preparar, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta reunião. E para essa semana, vamos meditar, nos questionar se estamos fazendo realmente o nosso melhor, exercitando a nossa fé e acionando a perseverança, a esperança, a coragem e preparando a nossa casa mental para receber o auxílio do alto, na forma de boas intuições, alento e calma. Que Jesus nos ampare. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Dando continuidade ao nosso estudo do livro Renovando Atitudes, vamos ler o capítulo 11, olhando para trás. Este capítulo se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8 do capítulo 5. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação, e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Culpa quer dizer realização das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Quem se sente culpado se julga em peccato, essa palavra entre aspas, que é uma palavra latina que quer dizer pecado ou culpa. Logo, todos nós vestimos a densa capa da culpa desde a mais tenra infância. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão dos seus fiéis. Usam o nome de Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. Esquecem-se, no entanto, de que o Criador da vida é infinita bondade e compreensão, e que sempre vê com os olhos do amor, nunca punindo suas criaturas. Na realidade, são elas mesmas que se autopenalizam, por não se renovarem nas oportunidades do livre arbítrio e por ficarem no presente agarradas aos erros do passado. Nossa atual cultura ainda é a mais grave geradora de culpa na formação educacional dos relacionamentos, seja no social, seja no familiar. No recinto do lar, encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. Você ainda me mata do coração. Tática muito comum para manter sob controle uma pessoa rebelde. Ou dos filhos que aprenderam a tramóia da culpa para obter aquilo que desejam. Os pais das minhas amigas deixam que elas façam isso. Culpar não é método educativo, nem tampouco gerador de crescimento, mas um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizarem por seus atos e atitudes. Em muitas oportunidades encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados e perseguidos. Colocam seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo, enfim. No entanto, só eles poderão decidir se reconhecem ou não suas próprias falhas, porque apenas dessa forma se libertarão da prisão mental a que eles mesmos se confinaram. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir, desperdiçando momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar as verdadeiras bases para o nosso desenvolvimento intelecto-moral.
Ninguém que lança mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhando para trás, a alma não caminha resoluta e, consequentemente, não se liberta dos grilhões do passado. Todos nós fomos criados com possibilidades de acertar e errar. Por isso, temos necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes entre ensaios e erros. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. A todo momento fazemos o melhor que podemos fazer, por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. O arrependimento resulta do quanto sabíamos fazer melhor e não o fizemos, enquanto que a culpa é invariavelmente a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos por ignorância ou impotência. A divina providência sempre concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente. Não há razão, portanto, para culpar-se sistematicamente, pois ele será cobrado pelo muito ou pelo pouco que lhe foi dado, ou mesmo, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Assevera Paulo de Tarso: a mim, que fui antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia de Deus, porque o fiz por ignorância e por ser incrédulo. Tem-se dessa forma um ensinamento claro. A culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que se possui. Isto é, nossa ignorância sempre nos protege. Não guardemos culpa. Optemos pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na Terra. Podemos encontrar essas passagens em Lucas 9, 62, 12, 48 e em Timóteo 1, 13. Agora vamos ver uma página de Pão Nosso, por Emmanuel, que vai também nos dar uma ideia a respeito de culpa. Pecado e pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Isso é de João 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal foi obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação, apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo, a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado com o enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens, por marco sublime do reino celeste.
Então evitemos a perda de tempo, nem culpa e nem a condenação. Vamos compreender e corrigir. Vamos a mais um capítulo do Renovando Atitudes, o 12, Desbravando Mistérios, análise do item 7, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Vale considerar que, quando Jesus afirmou que Deus havia ocultado os mistérios aos sábios e aos prudentes, e os tinha revelado aos simples e pequenos, em verdade observava que certos homens de cultura e intelectualidade achavam-se perfeitos eruditos, não precisando de mais nada além do seu cabedal de instrução. Por sua vez, orgulhosos porque retinham vários títulos, acreditavam-se superiores e melhores que os outros, fechando assim as comportas da alma às fontes inspirativas e intuitivas do plano espiritual. Porém, os pequenos e simples aos quais se reportava o mestre são aqueles outros que, devido à posição flexível em face da vida, descortinam novas ideias e conceitos, absorvendo descobertas e pesquisas de todo o teor, selecionando as produtivas para o seu próprio mundo mental. Por não serem ortodoxos, ou seja, conservadores intransigentes, e sim afeiçoados à reflexão constante das leis eternas e ao exercício da fé raciocinada, reúnem melhores condições de observar a vida com os olhos de ver. São conhecidos pela maturidade evolutiva, que é avaliada levando-se em conta seus comportamentos nos mais variados níveis de realização, entre diversos setores: físico, mental, emocional, social e espiritual da existência humana. Pelo modo como agem e como se comportam diante de problemas e dificuldades, os pequenos e os simples têm uma noção exata de sua própria maturidade espiritual. Além disso, sentem uma sensação enorme de serenidade e paz pela capacidade, pela eficiência e pelos atributos pessoais e por se comportarem dentro do que esperavam de si mesmos. Simples são os descomplicados, os que não se deixam envolver por métodos extravagantes, supostamente científicos e por critérios de análise rígida. Simples são os que sempre usam a lógica e o bom senso, que nascem da voz do coração. São aqueles que não entronizam sua personalidade megalomaníaca atrás de mesas douradas e que não penduram pergaminhos para a demonstração pública de exaltação do próprio ego. Os sábios a quem o Senhor se referia eram os dominadores e controladores da mente humana, que desempenhavam papéis sociais, usando máscaras diversas, segundo as situações convenientes. Estão à nossa volta. São criaturas sem originalidade e criatividade, porque não auscultam as vibrações uníssonas que descem do mais alto sobre as almas da terra. Não suportam a mais leve crítica, mesmo quando construtiva, de seus atos, feitos, raciocínios e ideais. Por isso, deixam de analisá-la para comprovar ou não sua validade. Por se considerarem donos da verdade, reagem e se irritam, esquecendo-se de que esses comentários poderiam, em alguns casos, proporcionar-lhes melhores reflexões com ampliação da consciência. Vale considerar que esses sábios não se lançam em novas amizades e afeições, pois conservam atitudes preconceituosas de classe social, de cor, de religião e de outras tantas, amarrando-se aos exclusivismos egoísticos. Não obstante, o Mestre Jesus se reportava às luzes dos céus, que agilizariam os simples a pensar com mais lucidez, a se expressar com mais naturalidade, para que pudessem desbravar os mistérios do amor e das verdades espirituais, transformando-se no futuro
nos reais missionários das leis eternas. Simples são os espontâneos, porque abandonaram a hipocrisia e aprenderam a se desligar quando preciso do mundo externo, a fim de deixar fluir amplamente no seu mundo interior as correntezas da luz. São todos aqueles que prestam atenção no Deus em si e entram em contato com Ele e consigo mesmo. São, enfim, aqueles que já se permitem escutar sua fonte interior de inspiração e, ao mesmo tempo, confiar nela plenamente. Acho que aqui vale um comentário. Em todo esse período em que estamos mais reclusos, em que os templos precisaram fechar, nós tivemos que realmente analisar como está a nossa fé real. E não podemos ter intermediários na nossa relação com Deus. Nós tivemos que reavaliar e perceber como que está esse canal entre nós mesmos e Deus, sem ninguém que possa nos ajudar nesse meio desse caminho. Nos ajudar, que eu quero dizer, nos conduzir pela mão, como muitas vezes nós esperamos. Então foi um momento em que tivemos que refletir muito sobre isso. Ainda estamos tendo que refletir sobre isso. Vamos para a página de Emmanuel. Evita contender. Ao servo do Senhor não convém contender. Uma passagem de Paulo em Timóteo 2, 24. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto. Não colaboram senão do vértice para a base. Não enxergam vantagem senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade, trazem azorragues nas mãos pelo mau gosto de vergastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador, por espírito de contenda, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Temos aí muito material para pensar, né? Como está a nossa relação com Deus, a nossa relação com a religião que escolhemos. É só protocolar? Como está a nossa religião, a nossa relação com os ensinamentos, né? Com Cristo ensinou verdadeiramente. Uma boa semana.
Boa noite a todos. Mais uma vez juntos, vamos nesta noite, neste encontro, refletirmos sobre as situações que temos vivido e que têm levado a muitos, de uma forma mais acentuada, a chegarem num estado emocional de desencanto, de desespero, de angústias cruciantes. E devido a essa situação toda, muitos, mais acentuadamente, estão se permitindo se deixar levar por pensamentos de suicídio, de fuga da situação em que vivem, como uma porta libertadora que os afastaria dos dramas que vivem. Sabemos que é ledo engano, né? É um grande engano, porque com certeza é a pior das escolhas. E o Espiritismo, ele vem nos trazer justamente esclarecimentos que nos auxiliam muito a perceber o quanto devemos nos afastar desses pensamentos inquietantes. Kardec se preocupou muito com o tema. Ele trouxe já questões sobre o assunto no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno ele trouxe depoimentos, mensagens de espíritos que partiram pelo suicídio, relatando ali as suas situações. Em obras póstumas vemos nos seus textos a preocupação muito grande com o número de suicídios que crescia assustadoramente, inclusive entre as crianças, naqueles tempos em que imperava o materialismo, as ideias materialistas trazidas pelos filósofos. E ele via no Espiritismo uma grande oportunidade, uma bênção de evitar-se o suicídio. E sabemos que, pelas dificuldades que se vive mais acentuadamente, o número de suicídios tem crescido e até a Organização Mundial de Saúde diz que crescerá muito, tornando-se ali a causa de muitas mortes. Então, pensando em tudo isso e folheando esses dias o livro Memórias de um Suicídio, que é um livro que fica o convite para que todos leiam, porque é um grande aprendizado, Memórias de um Suicida, trazido pela Ivone Pereira, médium, nós aprendemos muitas coisas neste livro. Eu me lembro que quando li pela primeira vez na década de 80, quando eu terminei, eu pensei, nunca li algo tão bom. E hoje nós vamos pegar uma passagem. Hoje não traremos situações descritivas das dificuldades vividas propriamente ditas por alguns dos casos que eles nos relatam neste livro. Mas sim, vamos pegar aqui uma situação de um grupo deles que já se encontrava em condições bem melhores depois de passarem ali por todas as dificuldades que o ato deles lhes trouxe. E eles se encontravam em situações bem melhores, buscando ali um processo de crescimento, arrependidos do que haviam feito e buscando crescimento. Então já chegaram num determinado ponto, este grupo já tinham chegado num determinado ponto em que foram conhecer a cidade universitária, em que eles ficariam hospedados e ali eles fariam cursos, cursos interessantes, de moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia e até um idioma novo. Aprenderiam o idioma chamado Esperanto, que é a proposta de um idioma que facilite a comunicação entre todos os povos, Então,
Nós vamos ver, este livro, ele traz um aprendizado muito profundo, porque nos retratando a realidade, ele nos tira aquela ideia de sofrimento eterno, né? De crime que não traria nenhuma possibilidade de um perdão, porque o Espiritismo justamente vem nos trazer o Deus na sua infinita bondade, Deus justo e bom. E esse Deus justo e bom não castiga, mas pelas suas leis nós sofremos as consequências dos nossos atos. E as consequências dos nossos atos muitas vezes são graves e dolorosas. Entre essas consequências dolorosas está o suicídio, que traz situações de muita dor para quem o pratica, já no primeiro momento, quando percebe que conseguiu atingir o seu corpo, mas não a sua alma. E dentro desse estudo que eles vão fazer, este grupo que é levado a essa cidade universitária, nós vamos ver então aqui o que é dito a eles em determinado momento. Iniciais neste momento fase nova em vossa existência de espíritos delituosos, meus caros amigos. Dentre tantos padecentes que convosco chegaram a esta colônia, fostes os únicos a atingir condições indispensáveis às lutas do aprendizado espiritual que vos conferirá base sólida para a aquisição de valores pessoais nos dias por vindouros. Sereis matriculados em nossas escolas, uma vez que apresentais o necessário desenvolvimento moral e mental para a aquisição de esclarecimentos que vos permitirão próxima reencarnação recuperadora, capaz de vos fornecer a reabilitação decisiva do erro em que sucumbistes. Como de há muito deveis ter percebido, não sois condenados irremissíveis aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas, relegando-vos à eterna inferioridade do presente, ao abandono das angústias inconsoláveis da atualidade, por excluir-vos da harmonia apropriada a toda criatura originada do sempiterno amor. Ao contrário, estamos a participar-vos que tendes o direito de muito esperar da bondade paternal do onipotente Criador, porquanto a mesma lei por ele estabelecida, que infringistes com o ato desrespeitoso da revolta contraproducente a todos vós, facultará o ato desrespeitoso da revolta contraproducente, a todos vós facultará a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio, fornecendo-vos honrosamente ensejo de reabilitação certa. Nada conheceis, entretanto, da vida espiritual e urge que a conheçais. Então, vamos dar uma parada aqui, porque isso é muito importante. É um grupo de espíritos que cometeram suicídio, porque não conheciam a vida espiritual. E passarão, e têm passado, né, eles vêm conhecendo a vida espiritual. Mas nós podemos, através da doutrina, conhecermos a vida espiritual. Então que façamos hoje, que façamos no nosso presente, que façamos agora a busca deste conhecimento para nem permitirmos determinados pensamentos, porque a doutrina nos explica claramente que o pensamento é força viva, o pensamento é criador, portanto ele cresce, e se nós deixarmos, ele cresce a ponto de, num momento de desespero, nós, num ato de loucura, cometermos um suicídio. Então, este é o convite para todos nós.
Então, nada conheceis, entretanto, da vida espiritual e urge que a conheçais. Até agora, vossos estágios na erraticidade vêm se verificando em zonas inferiores do invisível, onde pouco tendes aproveitado moralmente em vista da couraça de animalidade que envolve vossas vibrações mentais chumbadas particularmente ao domínio das sensações. Há cerca de um século, porém, chegou a época de se anteporem rigores aos vossos continuados desatinos e despertar-vos do círculo vicioso em que vos deixastes permanecer, encaminhando-vos para a alvorada da redenção com Jesus, que vos conduzirá ao verdadeiro alvo como criaturas de Deus que deveis forçosamente atingir. Aqui, esse espírito orientador, mentor, se reporta ao Espiritismo há cerca de um século, que veio desnudar para nós um mundo invisível. Muitos de vós, doutos que fostes na terra, lúcidas inteligências que se impuseram na conceituação da sociedade terrena, desconheceis todavia os mais rudimentares princípios de espiritualidade, levando mesmo a displicência ao extremo de negá-los e combatê-los, quando o descobrieis exornando o caráter do próximo. Deveis, por isso mesmo, iniciar conosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual, que é o que vos tem faltado, já que as predisposições para tão alto feito acudiram aos apelos desesperados dos sofrimentos por que passais. Não for o gesto audacioso de precipitação, afrontando leis invariáveis que ainda desconheceis, e hoje estaríeis glorificados por vitória magnífica, laureados pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem. No entanto, o suicídio que não vos trouxe a morte, porque a morte é ficção neste universo vivo e regido por leis eternas oriundas da sabedoria de um Criador eterno, que não vos concedeu nem repouso, nem ouvido, nem aniquilamento, porquanto não atingiu senão o corpo físico terreno, e não jamais o espiritual, onde reside vossa personalidade verdadeira e eterna. O suicídio, dizemos, arrebatou todo o mérito que poderíeis ter, precipitando-vos em situação calamitosa, da qual não sairíeis, enquanto restaurações totais enquanto restaurações totais não sejam efetivadas. Vamos dar uma parada para comentarmos essa riqueza desse parágrafo, que está dizendo que não for o gesto audacioso de precipitação, e eles estariam, pelo empenho deles, porque eles passaram por todo um processo doloroso, sofrido, muito sofrido, mas se recompuseram com o tempo e desejosos, muito desejosos da reparação, do crescimento, do resgate, desejosos de reparar os erros, chegaram num estágio tal que podiam buscar aprendizado e tinham capacidade de entendimento para isso. Espíritos preparados em entendimento, então, tiveram essa grande oportunidade desse crescimento pela dor no plano espiritual, com aquilo que lhes foi oferecido, e eles conseguiram aproveitar. Muitos dos seus companheiros ainda permaneceram lá, naqueles leitos de dor, naqueles desequilíbrios, alguns mesmos até em regiões chamadas de manicômios, porque eles estavam num estado de desequilíbrio tal que precisavam ficar ali em quartos isolados para a sua recuperação. No entanto, esses aqui que nós estamos vendo,
é dito a eles que eles estariam recebendo, estariam glorificados por uma vitória magnífica se não tivessem cometido o ato. Porque o ato vai fazer com que, depois desse crescimento que eles estão tendo no plano espiritual, eles não vão poder ascender a esferas melhores, a condições melhores, porque eles vão ter que voltar, e normalmente em condições bem difíceis, para reparar aquilo que fizeram. Então, continuando aqui, ele diz: e advirto-vos, meus amigos, que na luta a empreenderdes para a consecução de tal desiderato, mais de um século presenciará as lágrimas que derramareis sobre as consequências do execrado ato de desrespeito a vós mesmos como a Deus. Então, é um desrespeito a nós mesmos e desrespeito ao Pai Criador. Todavia, os ensinamentos que vos ministraremos influirão bastante na vitória que devereis alcançar contra vós próprios, mas não saireis deste local alçando esferas espirituais mais compensadoras, enquanto de nosso instituto ou de vossas consciências não receberdes certificados de reabilitação, os quais vos conferirão ingresso em habitações normais na hierarquia da evolução. E tais certificados, meus amigos, somente vos serão confiados após a reencarnação, que devereis abraçar uma vez terminado o curso iniciado neste momento. Então, eles terão todo esse período de aprendizado, preparando-se para o retorno, e no retorno serão testados novamente. Vamos entender o que é ser testado. Um desses companheiros buscou o suicídio por não aceitar a cegueira, possivelmente ele será testado exatamente com a cegueira. Isso é o que vemos aqui no caso dele, vemos no livro Céu e Inferno, aqui já me referi, de Allan Kardec, vemos exatamente isso, aquilo que se tornou para nós um desespero tal que nos fez fugir da vida, nós vamos passar por aquela situação para que desta vez consigamos superar. Então, no momento em que superaremos aquela tendência, aquela vontade para incidirmos no suicídio, aquele que já praticou, ele vai se sentir tentado novamente, mas que desta vez, com os aprendizados que ele teve no plano espiritual, ele consiga conter este impulso e passar. Uma vez passado pela prova, ele se sentirá reabilitado diante de Deus e diante da sua consciência. E eles vão ser, nós vamos ver adiante, no próximo encontro, que eles terão vários mestres, e um deles será Aníbal. E esse Aníbal será explicado para eles que é um daqueles meninos. Sabem aquela passagem? Claro que sabemos todos, muito conhecida. Deixai vir a mim os pequeninos. Um grupo de crianças é levado para se aproximar de Jesus, para que Jesus os abençoasse, para que Jesus os tocasse em suas cabeças. Esse era o propósito daqueles que levaram aquelas crianças até Jesus. No entanto, ali os seus discípulos que estavam próximos ficaram preocupados ali com as crianças e queriam afastá-las. E Jesus diz, não as afasteis, não as apartais, deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos. E Aníbal é um destes meninos. E nós vamos conhecer então esse espírito que será o mestre, será o professor, que trará as lições de Jesus para este grupo de espíritos que estão encantados, estão
esperançosos, porque se sentem bem melhor do que estavam antes e já viam a esperança florescendo em seus corações. Aquelas angústias, aqueles martírios já tinham ficado mais para trás ou mais suaves, e eles já tinham condições de perceber o amor de Deus, o amor do Pai, o amor do Nazareno, do nosso Mestre Jesus, por todas as criaturas. E já viam então a estrada que se abria para a consecução dos resgates necessários. Nós que aqui estamos, peçamos a Deus para que não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, meu Pai amado. Não permita, meu Pai, que pensamentos destrutivos nos alcancem. Não permita que alimentemos pensamentos de fuga, que alimentemos a ilusão de que fugiremos de nós mesmos, porque logo virá a grande desilusão de que jamais atingiremos a nossa alma que é imortal. Com muita confiança, com muita gratidão no coração, roguemos a Deus. Tenhamos todos uma noite